5 de março de 1953. O homem mais poderoso da União Soviética foi encontrado deitado no chão de seu gabinete, inconsciente e babando. Joseph Stalin, o ditador que aterrorizou meio mundo por décadas, jazia indefeso em uma poça de urina. Mas algo não batia naquela cena. Por que seus guardas mais próximos demoraram mais de 12 horas para chamar ajuda médica? Por que ninguém ousou entrar em seu quarto durante toda a madrugada? E o mais suspeito, por que Stalin estava planejando executar seus próprios médicos semanas antes de adoecer? Derrame natural ou assassinato calculado? Fique até o final para descobrir as evidências que sugerem que o ditador soviético foi eliminado por alguém de sua própria confiança. E por que esse segredo foi guardado por décadas? Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Quais foram os passos secretos que levaram Stalin ao trono do poder? Joseph Stalin, cujo nome verdadeiro era Iosif Vissarionovich Djugashvili, nasceu em 18 de dezembro de 1878, na pequena cidade de Gori, na Geórgia, que na época fazia parte do Império Russo. Sua infância foi marcada por dificuldades e pobreza. Seu pai se chamava Bessarion Djugashvili, era sapateiro e alcoólatra, e sua mãe, Ketevan Geladze, era costureira. A família vivia em condições precárias e Stalin teve uma infância bem difícil. Quando jovem, frequentou a escola na cidade de Gori, onde se destacou academicamente e também se envolveu em atividades revolucionárias desde jovem. Em 1894, com apenas 16 anos, ingressou no seminário de Tiflis para estudar para se tornar padre, mas logo se envolveu com ativistas marxistas e foi expulso do seminário em 1899 por participar de atividades consideradas subversivas. Durante seus primeiros anos como revolucionário, adotou o pseudônimo Stalin, que significa Homem de Aço. Nessa mesma época se envolveu em atividades clandestinas, organizando greves e manifestações e escrevendo para jornais socialistas clandestinos. Stalin foi preso várias vezes por suas atividades revolucionárias e passou um tempo no exílio na Sibéria. Sua experiência na prisão e no exílio moldou sua visão política e sua determinação em derrubar o regime czarista, uma monarquia absolutista liderada por um czar que detinha poderes supremos e que até então governava a Rússia. Mas foi derrubada com a Revolução Russa em 1917. Depois da morte de Lenin, em 1924, Stalin emergiu como o líder supremo da União Soviética. Sua ascensão ao poder foi marcada por uma série de manobras políticas implacáveis, incluindo a eliminação de oponentes internos como Leon Trotsky e a consolidação de seu controle sobre o Partido Comunista. Stalin implementou um regime de terror e repressão em larga escala, conhecido como o Grande Terror, que resultou na morte de milhões de pessoas através de execuções, deportações em massa e campos de trabalho forçado conhecidos como gulags. Sua liderança foi caracterizada por um culto à personalidade intenso e uma política econômica centralizada e autoritária que resultou em fome e miséria para milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin liderou a União Soviética na resistência contra a invasão nazista, desempenhando um papel crucial na derrota da Alemanha. Após a guerra, a URSS emergiu como uma superpotência ao lado dos Estados Unidos. Stalin permaneceu no poder até sua morte em 1953, deixando um legado de terror e opressão que marcou profundamente a história da União Soviética e do mundo. Apesar de seus esforços para industrializar e modernizar o país, o custo humano de seu regime é lembrado como um dos períodos mais sombrios da história moderna. E se prepare, pois, vamos adentrar mais profundamente na vida deste ditador. A política de terror, o Grande Expurgo e suas consequências. O Grande Expurgo, também conhecido como Grande Terror, foi uma campanha maciça de repressão política liderada por Joseph Stalin na União Soviética durante a década de 1930.
Este período de purgas políticas e repressão atingiu altos escalões do Partido Comunista, do Exército, da burocracia estatal e da sociedade em geral. O Grande Expurgo teve início em 1936 e se intensificou nos anos seguintes, atingindo seu auge entre 1937 e 1938. Durante esse período, milhares de pessoas foram presas, julgadas em processos sumários e condenadas à morte ou enviadas para campos de trabalho forçado, gulags. Muitos dos expurgados eram acusados de conspiração contra o Estado, atividades contra-revolucionárias ou de serem inimigos do povo. As consequências do Grande Expurgo foram devastadoras para a sociedade soviética. Milhões de pessoas foram afetadas, incluindo membros do Partido Comunista, intelectuais, artistas, militares, camponeses e civis comuns. A atmosfera de medo e suspeita se espalhou por toda a União Soviética, levando à denúncia mútua e à paranoia generalizada. Além das execuções e deportações em massa, o Grande Expurgo teve um impacto profundo na estrutura política e social da União Soviética. Muitos dos líderes revolucionários que haviam lutado ao lado de Lenin, como Leon Trotsky e Nikolai Bukharin, foram presos e executados. O Exército Vermelho foi severamente enfraquecido com a eliminação de muitos de seus comandantes. Industrialização forçada, os planos quinquenais de Stalin, se deram por uma série de programas econômicos implementados na União Soviética durante a década de 1920 e 1930, com o objetivo de industrializar rapidamente o país e fortalecer sua economia. Estes planos eram parte da política de industrialização forçada e coletivização agrícola liderada por Stalin. Além disso, foram introduzidos em 1928 e eram projetos de longo prazo que visavam transformar a economia soviética, que ainda era predominantemente agrária, em uma economia industrializada. O planejamento centralizado e a coletivização da agricultura eram elementos-chave desses planos. Os planos quinquenais estabeleciam metas ambiciosas de produção industrial, com destaque para setores como siderurgia, mineração, energia e maquinaria pesada. As metas de produção eram frequentemente exageradas e muitas vezes irrealistas, o que resultava em uma pressão extrema sobre os trabalhadores e na alocação de recursos de forma ineficiente. A implementação resultou em um rápido crescimento industrial na União Soviética, com a construção de novas fábricas, usinas e infraestruturas em todo o país. No entanto, o custo humano foi alto, com condições de trabalho precárias, longas horas e salários baixos para os trabalhadores. Além da industrialização, os planos quinquenais também buscavam fortalecer o poder do Estado soviético e consolidar o controle do Partido Comunista sobre a economia e a sociedade. A coletivização da agricultura foi uma parte importante desses planos, resultando na formação de fazendas coletivas, kolkhozes, e na eliminação da propriedade privada na agricultura. No geral, os planos quinquenais de Stalin tiveram um impacto significativo na transformação da União Soviética em uma potência industrial, mas também resultaram em graves consequências sociais, econômicas e políticas. O rápido ritmo de industrialização e coletivização levou a fomes, repressão política e sofrimento generalizado entre a população, marcando um dos períodos mais sombrios da história soviética, os bastidores ocultos da participação de Stalin na Segunda Guerra Mundial. A participação de Joseph Stalin na Segunda Guerra Mundial foi crucial e desempenhou um papel significativo na derrota da Alemanha nazista. Stalin liderou a União Soviética durante o período da guerra e foi responsável por comandar as forças soviéticas contra a invasão alemã. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em junho de 1941, Stalin se viu diante de um dos maiores desafios de sua liderança. A invasão alemã pegou o exército soviético de surpresa, resultando em pesadas perdas e avanços rápidos das forças de Hitler em território soviético. No entanto, Stalin conseguiu organizar a resistência e mobilizar os recursos do país para enfrentar a invasão. Stalin adotou uma postura de liderança firme e implacável durante a guerra, tomando decisões estratégicas importantes e mantendo a moral do povo soviético elevada. Ele supervisionou pessoalmente as operações militares e desempenhou um papel ativo na defesa de Moscou e em outras batalhas cruciais.
A participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi crucial para a derrota da Alemanha nazista. As forças soviéticas conseguiram resistir aos avanços alemães, infligindo pesadas baixas ao exército de Hitler. A Batalha de Stalingrado, travada entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, foi um ponto de virada decisivo na guerra, onde o Exército Vermelho conseguiu uma vitória crucial sobre as forças alemãs. Durante a guerra, a União Soviética enfrentou enormes desafios, incluindo a devastação de vastas áreas do país, a perda de milhões de vidas e a destruição de infraestruturas vitais. No entanto, a resistência soviética e a liderança de Stalin foram fundamentais para a vitória final sobre a Alemanha nazista em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética emergiu como uma superpotência mundial ao lado dos Estados Unidos. Mas o conflito deixou um legado de destruição e sofrimento que moldou o curso da história mundial no século XX. Descubra os mistérios de Stalin e o início da Guerra Fria. Joseph Stalin desempenhou um papel significativo no início da Guerra Fria, o período de tensões políticas e militares entre as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria foi caracterizada por uma rivalidade ideológica, econômica e militar entre o bloco capitalista liderado pelos CIR e o bloco comunista liderado pela URSS. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética começaram a se deteriorar rapidamente. Stalin, como líder soviético, tinha o objetivo de estender a influência soviética sobre a Europa Oriental e estabelecer uma esfera de influência comunista na região. Stalin implementou políticas agressivas para fortalecer a presença soviética na Europa Oriental, apoiando regimes comunistas e estabelecendo governos pró-soviéticos em países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária. Essas ações alarmaram os líderes ocidentais, que viam a expansão comunista como uma ameaça à estabilidade e à democracia na região. O discurso de Fulton de Winston Churchill em 1946, que cunhou o termo cortina de ferro para descrever a divisão entre o bloco soviético e o bloco ocidental, simbolizou o início da Guerra Fria. A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949, e a formação do Pacto de Varsóvia, em 1955, foram eventos que refletiram a polarização geopolítica entre os dois blocos. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre países do leste europeu e liderada pela União Soviética como uma resposta à OTAN. Foi criado com o objetivo de fortalecer a cooperação militar e defensiva entre os países socialistas do leste europeu. Os países signatários originais incluíam a União Soviética, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia, e mais tarde a Mongólia e a Iugoslávia também se tornaram membros associados. O pacto estabeleceu um compromisso de defesa mútua entre os membros, onde se comprometiam a prestar assistência militar em caso de ataque a um deles. Nesse cenário, Stalin adotou uma postura de confronto com o Ocidente, promovendo a ideologia comunista e apoiando movimentos revolucionários em todo o mundo. A Guerra Fria foi marcada por uma corrida armamentista, espionagem, crises diplomáticas e conflitos indiretos em várias partes do mundo. A liderança de Stalin na União Soviética durante esse período foi caracterizada por uma política externa agressiva e uma repressão interna contínua. Seu papel na consolidação do bloco comunista e na intensificação das tensões com o Ocidente contribuiu significativamente para o início e a intensificação da Guerra Fria, um período que moldou as relações internacionais por décadas. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até agora e está gostando de nosso conteúdo. Comente a palavra "Quero mais histórias". É rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Agora vamos em frente, pois falaremos sobre os problemas de saúde do líder totalitário e sua perseguição aos médicos judeus. Problemas de saúde e perseguição aos médicos judeus. O líder da União Soviética de 1922 até sua morte em 1953
enfrentou vários problemas de saúde ao longo de sua vida. Ele sofria de problemas cardíacos, incluindo hipertensão arterial e arteriosclerose, que afetavam sua saúde cardiovascular. Além disso, Stalin teve vários derrames, o primeiro em 1922, e problemas respiratórios crônicos, possivelmente devido ao fumo excessivo. Há especulações de que ele também poderia ter enfrentado problemas de saúde mental, como paranoia e desconfiança extrema. Esses problemas de saúde podem ter impactado suas decisões políticas e seu comportamento durante seu tempo no poder. No entanto, um dos episódios mais sombrios envolvendo sua saúde foi a perseguição aos médicos judeus na União Soviética durante a década de 1950. O complô dos médicos foi uma série de falsas acusações e perseguições a médicos judeus na União Soviética durante a década de 1950. O episódio teve início em 1952, quando líderes soviéticos, incluindo Joseph Stalin, alegaram que um grupo de médicos judeus estava conspirando para assassinar altos funcionários do governo, incluindo eles próprios. Essas acusações infundadas desencadearam uma campanha de terror e repressão contra os médicos judeus, que foram presos, torturados e forçados a confessar crimes que não cometeram. A mídia soviética propagou a narrativa do complô sionista imperialista, alimentando o antissemitismo e promovendo o ódio contra os judeus na União Soviética. Posteriormente, ficou claro que as acusações eram fabricadas e parte de uma estratégia de Stalin para eliminar potenciais opositores e fortalecer seu controle sobre o país. O complô dos médicos resultou em execuções injustas, danos irreparáveis às vidas dos profissionais de saúde envolvidos e contribuiu para a atmosfera de medo e repressão que marcou o regime stalinista. O fim de uma era. A morte de Stalin e suas consequências. A morte de Joseph Stalin, ocorrida em 5 de março de 1953, teve profundas consequências tanto para a União Soviética quanto para a política mundial. Após sua morte, houve um período de incerteza e instabilidade no governo soviético, com uma luta pelo poder entre membros da elite do Partido Comunista. Esse período ficou conhecido como desestalinização, marcado pela revisão de políticas stalinistas e pela tentativa de distanciamento do culto à personalidade em torno de Stalin. A morte de Stalin também teve impacto nas relações internacionais, com mudanças na postura soviética em relação aos países ocidentais. Sob a liderança de Nikita Khrushchev, que emergiu como o novo líder soviético, houve uma abertura relativa e uma tentativa de suavizar as tensões da Guerra Fria. Além disso, a morte de Stalin permitiu a revisão de alguns dos excessos e injustiças cometidos durante seu regime, incluindo a libertação de prisioneiros políticos e a reabilitação de pessoas que foram injustamente perseguidas. O legado de Stalin. Impacto na política e sociedade pós-guerra. O legado de Joseph Stalin teve um impacto duradouro na política e na sociedade pós-guerra na União Soviética e além. Apesar de ter liderado a União Soviética para a vitória na Segunda Guerra Mundial, o reinado de Stalin foi marcado por repressão, terror e autoritarismo. Em termos políticos, o legado de Stalin moldou a natureza do regime soviético e influenciou a forma como o poder era exercido na União Soviética por décadas. Sua centralização do poder, culto à personalidade e métodos brutais de governança deixaram cicatrizes profundas na estrutura política do país. Na sociedade, o legado de Stalin também deixou marcas indeléveis. A repressão política, os expurgos e as perseguições deixaram um legado de medo e desconfiança entre os cidadãos soviéticos. A economia planificada e a coletivização forçada implementadas por Stalin tiveram consequências socioeconômicas significativas, afetando gerações posteriores. Além disso, o legado de Stalin teve repercussões internacionais, influenciando as relações entre a União Soviética e outras nações durante a Guerra Fria e além. Sua abordagem agressiva e expansionista contribuiu para a divisão do mundo em blocos ideológicos e para tensões geopolíticas que perduraram por décadas. Stalin, herói ou vilão? O debate em torno de Joseph Stalin é complexo e polarizado, levantando a questão: herói ou vilão? As opiniões sobre seu papel na história variam amplamente, refletindo a dualidade de sua figura e legado.
Aqueles que o veem como um herói destacam sua liderança durante a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética desempenhou um papel crucial na derrota do nazismo. Sua industrialização acelerada e modernização da União Soviética são citadas como conquistas significativas que transformaram o país em uma superpotência. Por outro lado, os críticos de Stalin o consideram um vilão devido às suas políticas repressivas, que resultaram em milhões de mortes por meio de expurgos, fomes e execuções. O culto à personalidade em torno de Stalin, a perseguição política e a repressão da liberdade de expressão são vistos como exemplos de seu autoritarismo e desrespeito aos direitos humanos. O debate sobre Stalin continua a ressoar na história, provocando reflexões sobre o equilíbrio entre os feitos positivos e os horrores cometidos durante seu regime. Seja considerado um herói ou um vilão, é inegável que Stalin deixou um legado complexo que desafia interpretações simplistas e exige uma análise cuidadosa de seu impacto na história mundial. Stalinismo versus Leninismo. O stalinismo e o leninismo representam duas fases distintas do comunismo soviético, associadas aos líderes Joseph Stalin e Vladimir Lenin, respectivamente. Vladimir Lenin foi o líder revolucionário que liderou a Revolução de Outubro de 1917, estabelecendo o governo bolchevique e introduzindo ideais que viriam a formar a base do leninismo. O leninismo enfatizava a necessidade de uma vanguarda revolucionária, o papel do Partido Comunista como guia da revolução, a luta de classes e a ditadura do proletariado. Durante o período de Lenin, foi implementada a nova política econômica, ENEP, permitindo certa liberdade econômica para reabilitar a economia soviética e enfatizando a internacionalização da revolução proletária. Por outro lado, o stalinismo, sob Joseph Stalin, introduziu uma série de mudanças radicais na União Soviética. Caracterizado por um culto à personalidade em torno de Stalin, centralização do poder, repressão política e um regime de terror, o stalinismo implementou políticas de industrialização forçada e coletivização agrícola através dos planos quinquenais. Enquanto o leninismo enfatizava a importância da Revolução Mundial, democracia dentro do partido e certa flexibilidade econômica, o stalinismo se destacava pelo autoritarismo extremo, culto à personalidade, repressão política massiva e violações dos direitos humanos. Sob Stalin, o Grande Expurgo e o Grande Terror resultaram em perseguições em massa, execuções sumárias e a eliminação de oponentes políticos reais ou imaginários. Ambos os regimes buscavam a construção de uma sociedade socialista, mas suas abordagens e métodos divergiam significativamente. Enquanto o leninismo representava os ideais originais da Revolução Russa e do comunismo marxista, o stalinismo é frequentemente associado a um período de autoritarismo, repressão e violência exacerbados durante o governo de Stalin. Os mistérios em torno da morte de Stalin, teorias e controvérsias. A morte de Joseph Stalin, em 1953, é um evento que continua a intrigar historiadores e pesquisadores devido aos mistérios e controvérsias que a cercam. Enquanto a versão oficial afirma que Stalin faleceu devido a um derrame cerebral, diversas teorias conspiratórias surgiram ao longo dos anos, questionando as circunstâncias reais da sua morte. Uma das teorias mais difundidas é a possibilidade de que Stalin tenha sido vítima de um assassinato planejado por seus próprios associados políticos ou por inimigos internos que desejavam se livrar de seu regime autoritário e opressivo. A suspeita de envenenamento tem sido levantada como uma possível causa alternativa para a sua morte, reforçando a ideia de que Stalin pode ter sido alvo de uma conspiração interna. Além disso, detalhes em torno dos eventos que antecederam a morte de Stalin geraram controvérsias. A demora em chamar ajuda médica, a presença de seus guardas de segurança e a falta de transparência sobre os acontecimentos que ocorreram no Kremlin naquele período alimentaram ainda mais as teorias da conspiração. Algumas fontes sugerem que Stalin foi encontrado em condições precárias, sugerindo negligência ou até mesmo intervenção maliciosa. A complexidade do regime stalinista, permeado por intrigas políticas e rivalidades internas, contribui para a aura de mistério que envolve a morte de Stalin.
A ausência de informações claras e a opacidade em torno dos acontecimentos da época perpetuam as especulações sobre o verdadeiro desfecho da vida do líder soviético. Esses mistérios em torno da morte de Stalin não apenas lançam luz sobre a conturbada história da União Soviética, mas também ressaltam a profundidade das disputas de poder e manipulações políticas que permearam o regime stalinista. A verdade por trás da morte de Stalin permanece envolta em segredos e incertezas, garantindo que o seu legado continue a ser objeto de debates e especulações para as gerações futuras. Stalin e a cultura soviética. Sob o regime de Joseph Stalin, a cultura soviética foi profundamente influenciada pela ideologia comunista e pelos objetivos políticos do Estado. A arte e a literatura sob o regime de Stalin foram fortemente controladas e censuradas para servir aos interesses do Estado. O realismo socialista foi promovido como a estética oficial, enfatizando temas como o trabalho, a industrialização, a luta de classes e a glorificação do regime comunista. Muitos artistas e escritores foram pressionados a aderir ao realismo socialista e a retratar a sociedade soviética de acordo com os ideais do Partido Comunista. Aqueles que não se conformavam enfrentavam censura, perseguição e até mesmo prisão. Apesar das restrições, alguns artistas e escritores conseguiram produzir obras de grande valor artístico e cultural, muitas vezes de forma subversiva, buscando transmitir mensagens críticas ao regime por meio de metáforas e simbolismo. A propaganda desempenhou um papel fundamental na consolidação do poder de Stalin e na promoção da ideologia comunista. Cartazes, filmes, música e literatura foram usados para difundir mensagens pró-regime, glorificar Stalin e o Partido Comunista e mobilizar a população em torno dos objetivos do Estado. O culto à personalidade de Stalin foi uma característica proeminente da propaganda soviética, retratando-o como um líder infalível e onipotente. Slogans e imagens propagandísticas enfatizavam sua liderança e importância para a União Soviética. A propaganda também era usada para demonizar inimigos políticos e ideológicos, retratando-os como traidores e inimigos do povo soviético. A propaganda de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, enfatizava a unidade nacional e a resistência contra os invasores nazistas. O homem por trás do líder. Explorar o homem por trás do líder é essencial para compreender a complexidade de figuras históricas como Joseph Stalin. Sua personalidade e influência moldaram não apenas a União Soviética, mas também deixaram um legado marcante na história mundial. Stalin era conhecido por sua natureza autoritária, implacável e muitas vezes brutal. Sua habilidade política e estratégica o elevaram ao poder, mas também resultaram em décadas de repressão e terror para o povo soviético. Seu culto à personalidade, combinado com sua visão de um Estado totalitário, deixou marcas profundas na sociedade e na política do século XX. A influência de Stalin se estendeu além das fronteiras da União Soviética, impactando o curso da Guerra Fria e as relações internacionais por muitos anos. Sua abordagem agressiva e determinada moldou a geopolítica global e influenciou as dinâmicas de poder em todo o mundo. Ao refletir sobre o homem por trás do líder, surge a pergunta: até que ponto a personalidade e as ações de um único indivíduo podem moldar o destino de uma nação e influenciar o curso da história? A história de Stalin nos lembra da importância de compreender não apenas os eventos históricos em si, mas também as motivações, características e impactos dos líderes que os moldaram. Afinal, quanto do legado de uma nação é realmente influenciado pela personalidade de seus governantes? No vídeo de hoje, exploramos a vida e a morte de Joseph Stalin. Sua morte, repleta de controvérsias e teorias conspiratórias, levantou questões sobre um possível envenenamento. Suas ações autoritárias e estratégias geopolíticas moldaram não apenas a União Soviética, mas também o cenário global da Guerra Fria. A discussão sobre Stalin como herói ou vilão ressalta a dualidade de sua figura histórica. Na sua opinião, o que os misteriosos últimos dias de Stalin nos revelam sobre o poder e os segredos dos grandes líderes mundiais? E com isso, chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal.
Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.